Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Gálatas 4. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos civilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar escravizados. Guardais dias e meses, e tempos e anos, receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor aplique Tua palavra nos nossos corações, que o Senhor nos dê da Tua graça, que o Senhor nos instrua para a Tua glória e a nossa edificação. Faz isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Uma criança precisa sempre de cuidados. Adolescentes também precisam de cuidados. Os jovens alcançam a idade madura e passam a desenvolver o cuidado da sua própria vida, suas próprias vidas. E aos 17 anos, 18 anos, os adolescentes já vão sendo tidos como alguém da idade maior. Também nós olhamos para o homem comum, para o indivíduo, o ser humano, que ele tem algumas limitações e que ele precisa de orientação para conduzir os seus passos. E os pais são aqueles que cuidam dos filhos, e quando os filhos estão numa determinada idade, eles aprovam os filhos no seu desempenho, na sua maturidade, na sua condição de tocar a vida. Isso é filiação, isso é família. O pai cria o filho, conduz o filho e depois dá a ele a autonomia para desenvolver e caminhar nesse mundo. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 4, do versículo de 1 até o 11, usa a figura da família, usa a figura do escravo, usa a figura do tutor para ilustrar, por meio dessas metáforas, o novo viver em Cristo, a nova vida em Cristo. Falando dos herdeiros de Deus, herdeiros da promessa a respeito e para a sua salvação.
ilustrando o filho, ilustrando o escravo, ilustrando o pai, para imprimir nos irmãos da igreja da Galácia que eles são filhos de Deus e são herdeiros com Cristo, e que eles têm a salvação, e que sua salvação está relacionada ao fato de que Cristo deu a vida por cada um, e que Cristo é o único suficiente e pleno Salvador da vida de cada um daqueles da região da Galácia. E eu queria que nós atentássemos para o texto que fala a respeito da liberdade que o cristão tem em Cristo, da igualdade que o cristão tem em Cristo, a maturidade que Deus pretende dar aos herdeiros da salvação. E Paulo vai usar essas metáforas. Eu queria caminhar com vocês nesse sentido. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Digo, pois, capítulo 4, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. O que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, instruindo, era um costume tanto romano como judeu, como gentil, de todas as civilizações daquele período, especificamente dos judeus, que os pais tinham os seus filhos, e os seus filhos eram herdeiros. Ele está vendo a figura de uma propriedade, de uma casa grande, onde tem trabalhadores, onde tem escravos, onde tem tutores. E os filhos daquele período eram cuidados por escravos, por servos. E eles eram responsáveis pela formação, pela orientação, pela direção daqueles filhos. E os tutores os educavam e traziam um relatório para o pai. E o apóstolo Paulo está dizendo que quando eles ficavam no desenvolvimento, sendo crianças, e aquelas crianças elas eram orientadas até chegarem à idade adulta e receberem a liberdade, o direito de herdeiro e de alguém que vai ser responsável pela sua própria casa. Porém, os tutores continuam tutores e os escravos continuam escravos. Mas nesse período, de 1 ano de idade, 5 anos até 17, o texto diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do escravo. Ele e o escravo têm a mesma patente, têm a mesma condição, posto que ele é senhor de tudo. O herdeiro é senhor de tudo, mas ainda não é reconhecido. Ele está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então o pai determina o tempo que o filho não terá o direito de herdeiro. O apóstolo usa essa figura para falar da igreja. E ele diz assim no versículo 3, assim também nós, Paulo se referindo a ele, se referindo à igreja. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos civilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está dizendo, antes que nós nos convertêssemos, nós estávamos pré-convertidos, nós estávamos ainda na pré-conversão,
E nós éramos desse jeito. Nós estávamos dominados pelos rudimentos do mundo. O pecado e a lei, os mandamentos, nos escravizavam, nos dominavam, mas nos educavam, nos instruíam. Nós éramos guiados pela lei, porque ainda não éramos convertidos. Vivíamos sendo orientados, estávamos quase convertidos, mas não éramos convertidos, nós não éramos reconhecidos pelo Pai. E essa associação, nós não éramos reconhecidos por Deus. Os rudimentos do mundo aqui estão relacionados à idolatria, estão relacionados a esse mundo que a gente vive, e os rudimentos estão relacionados à lei de Deus, que nos educava, nos instruía. Porém, Deus olhou favoravelmente para cada um que estava pré-convertido, podemos usar essa expressão. O versículo 4 é o versículo que traz uma instrução a respeito do amor de Deus para com a sua igreja. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sob a lei. Nasceu de mulher. Nasceu numa família judia. Nasceu de Maria. Não nasceu de José. Nasceu de Deus. Nasceu do Espírito Santo. Chegando à plenitude dos tempos, o tempo pleno, o tempo que Deus tinha determinado, que os profetas do Velho Testamento anunciaram, que os sacerdotes ofereceram sacrifícios que apontavam para Cristo, que o povo oferecia sacrifício em prol dos seus pecados, que um cordeiro era morto para que as pessoas pudessem alcançar perdão diante de Deus. Vindo, porém, à plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos significa que o momento era propício. O tempo estava preparado. Ou seja, Deus preparou o mundo para o Senhor Jesus vir, mesmo ele tendo nascido numa estribaria, mesmo ele tendo nascido aonde os animais dormiam. Os romanos governaram o mundo naquele período. E naquele período do ano 1, Roma construiu estradas, grandes rodovias, para que o evangelho pudesse ser pregado. Roma não sabia que ela estava preparando o mundo para o nascimento do Messias. Muitas construções, muitas estradas. E o mundo foi preparado pelos romanos também. 3 povos contribuíram para a vinda do Messias: os romanos, os gregos e os judeus. Então os romanos contribuíram, sem ter compreensão disso,
governando o mundo, criando províncias, instalando uma política só e apenas um governo, o governo romano. O segundo povo que contribuiu para a vinda do Senhor Jesus foram os gregos. Quando o Senhor Jesus nasceu, todo mundo falava grego. A Grécia tinha tido seu apogeu de domínio sobre o mundo e ela posteriormente influenciou com a filosofia, a maneira de pensar, questionar, argumentar, discutir, debater, concluir. E Jesus nasce nesse momento onde as pessoas discutem, debatem, argumentam, concluem, ensinam, instruem, e só tinha uma língua corriqueira, universal, como o inglês é hoje. Hoje, o mundo todo se comunica por meio do inglês americano, que é como que o grego koiné, o grego clássico e o inglês clássico. O inglês koiné, ou seja, o inglês popular americano, e o grego koiné, que era o grego costumeiro. Agora, as pessoas entendiam a respeito da vida, das coisas, das verdades, dos princípios, através da língua grega. E Jesus nasce e o Evangelho é compreendido na língua grega. E as pessoas falavam em grego, discutiam em grego o Evangelho. E o terceiro grupo, terceiro povo que contribuiu para a vinda do Messias e vinda à plenitude dos tempos, foram os judeus. Nesse momento de proclamação, depois de 400 anos que Deus não falava mais com o seu povo, um período de silêncio, depois de Malaquias, Deus começou um período que nós chamamos ele de período interbíblico, um período de 400 anos que Deus deixou de falar com o povo, e agora Deus volta a falar com o seu povo. E os judeus contribuem com o monoteísmo, a crença em um só Deus, a crença em uma só religião. Então, politicamente, as estradas, as rodovias, os acessos por meio de Roma, para a vinda do Messias. Os gregos contribuindo com o pensamento, o argumento, a pergunta e a resposta. E os judeus contribuindo com o monoteísmo, a crença em um só Deus. E o livro de Mateus diz que o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então Jesus veio para salvar o seu povo do pecado deles. E eu queria voltar com os irmãos para o versículo 4, que diz assim: e vindo a plenitude dos tempos, quando Deus preparou o mundo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus enviou seu Filho ao mundo, na plenitude dos tempos. Jesus se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Nasceu sobre a lei, cumpriu os mandamentos do Senhor, foi circuncidado ao 8º dia, viveu como filho de Maria e José, veio a esse mundo. Qual foi o propósito? A pergunta: para que Cristo veio ao mundo? Isso é uma pergunta que nós podemos produzir na vida daqueles que ainda não creem,
para que eles possam perguntar: para que Cristo veio ao mundo? Para que nós possamos responder. Mas para que nós possamos responder, nós precisamos ter uma compreensão maior e mais profunda da razão pela qual Cristo veio a esse mundo. O versículo 5 diz: para que Cristo veio a esse mundo? Deus enviou seu Filho, diz o versículo 4. E o versículo 5 diz que foi para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Deus enviou seu Filho para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Quem eram as pessoas que estavam sob a lei? Todos os seres humanos estavam sob a lei. A lei de Deus, ela sobrepõe como meio de orientação. A lei de Deus, ela serve para mostrar ao homem, para mostrar à mulher que Deus é santo, que Deus tem uma instrução e que o homem é incapaz de cumpri-la. E que Deus, ele é santo e que o homem não consegue ser santo. E que a lei de Deus, ela não só revela isso, mas ela empurra o homem para uma condição de escravidão e perdição. E por isso, ele precisa de olhar para Cristo e que Cristo cumpriu toda a lei. E que Cristo cumpriu a lei no seu lugar. E que ele agora não é mais escravo do pecado, nem é dominado pela lei, porque ele foi adotado em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, diz, instrui e ensina o final do versículo 5. E a instrução é essa. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O que o apóstolo está ensinando àquela igreja é que todo crente é um herdeiro da salvação. E que essa salvação, ela foi administrada pelo Espírito Santo de Deus. E que a Trindade está envolvida na obra da redenção, na obra da salvação, na obra da filiação, na obra da adoção, e que aqueles que estão em Cristo, que são novas criaturas, eles não precisam de outra instrução para a sua salvação que não estejam conectadas com a Trindade. E é isso que nos instrui o versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus, Deus Pai. Deus Pai enviou primeiro Deus Filho. Deus Filho, Jesus. E agora enviou ao nosso coração o Espírito Santo. Então Deus enviou, Deus Pai, enviou Deus Filho deu a vida para concluir a lei. E a lei condenou Deus Filho no nosso lugar. E Deus Filho foi esmagado pela lei no nosso lugar. Ao mesmo tempo, ele cumpriu toda a lei, porque ele nunca pecou. Cumpriu toda a lei no nosso lugar.
E agora, Deus Pai, que enviou Deus Filho, enviou Deus Espírito Santo, e Deus Espírito Santo habita no coração do crente. Todo crente tem o Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, não há mais divisão. Não existem aqueles que foram batizados com o Espírito Santo e aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo. Porque existem algumas denominações evangélicas que dizem que tem 2 grupos de pessoas na igreja ou 3 grupos de pessoas na igreja, né? Aqueles que são frios ou sem espiritualidade. Existem aqueles que são crentes, mas não têm o Espírito Santo. E que ainda tem outros que são crentes e têm o Espírito Santo. E que eles são instruídos a tomarem um tipo de comportamento, viverem um tipo de vida, agirem de certa forma, criarem certos recursos, participarem de certas reuniões para receberem o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz, não, meus irmãos, não precisa de nada disso. Porque Deus fez a obra sozinho. Deus não poderia colocar um pecador para participar de uma obra de redenção, aonde exige santidade e obediência e total aceitação por parte do Pai. Deus Pai só aceitou Deus Filho na obra da redenção. E só aceitou porque Deus Filho não tem pecado e Ele o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos sermos feitos heranças de Deus. Adoção, adotados como filhos. Herdeiros, aqueles que herdarão a vida eterna. Por isso que o versículo 7 conclui esse ponto dizendo, de sorte que nós já não somos escravos, porém filhos. Eu vou ler o versículo. Acompanhe comigo, por favor. De sorte que não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. O apóstolo está dizendo que todo crente ele herdou a salvação que está em Cristo Jesus, e essa é plena. Porque aqueles que não herdaram ainda a salvação vivem uma vida de idolatria. Qualquer indivíduo, quer ele seja ateu, humanista, quer ele seja incrédulo, quer ele seja cético, quer ele seja gnóstico, ele é um idólatra. Pelo menos ele adora a ele mesmo, ou aquilo que ele faz, ou aquilo que ele vive. Porque o versículo 8 diz, outrora, antigamente, ele vai concluir, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Então, o Senhor está dizendo que quem não o adora é um idólatra. Não sou eu que estou inventando isso aqui. O texto diz que os idólatras são aqueles que não adoram o único Deus santo, vivo e verdadeiro. Tem um livro intitulado A Ameaça Pagã. E ele diz que aquele que não é cristão é pagão. E aquele que é cristão adora só um Deus, e aquele que é pagão adora muitos deuses. Mesmo sem ter consciência de serem idólatras. Versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo, irmãos, eu me esforcei,
Eu estava enfermo e eu fiquei na Galácia e Deus usou a minha própria enfermidade para que eu pregasse o Evangelho e a Galácia se convertesse. E agora vocês estão juntando a circuncisão, a guarda do sábado, o não comer alguns tipos de comida, não pode escutar nenhum grunhido de um porco que se escandalizam, porque acham que a salvação depende dessas coisas, mas a obra de Cristo. Porém, eu quero vos dizer, eu espero que eu não esteja trabalhando em vão, porque Deus, Ele se revelou a cada um de vós. Versículo 9. Mas agora vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Deus conhece cada um de vocês. Conhecer aqui significa se relacionar. É como a intimidade de um casal, tem uma relação de intimidade. Eu conheço, você conhece, as pessoas conhecem os seus cônjuges, se relacionam com os seus cônjuges. Então, conhecer aqui é que Deus se relacionou. Deus tem uma intimidade, uma profundidade de intimidade com todo aquele que foi conhecido por Ele. Quer dizer, Ele resolveu se revelar. Ele resolveu se relacionar. E Paulo está dizendo, a obra da salvação é exclusiva do Filho de Deus. E que nós devemos sim olhar para os mandamentos. Devemos sim amar a lei do Senhor. Mas que isso não produzirá salvação. Isso é resultado de um coração agradecido por Cristo ter cumprido toda a lei que nos condenaria. E essa lei agora torna favorável um tipo de comportamento que agrade a Deus. E para que eu saiba melhor quem é Deus, eu olho para os mandamentos. Para que eu saiba que Deus tem um caminho e uma direção para mim, eu passo a amar os seus mandamentos. Para que voltar às práticas das somas, das rezas, das penitências, do purgatório, para tentar achar a salvação? Ninguém será salvo pelas suas próprias mãos, obras e atitudes. Esses rudimentos, esses comportamentos, essas atitudes são fracos e pobres. A própria lei, ela se torna fraca e pobre porque ela não pode nos salvar. Porém, a lei, ela se torna nobre quando ela nos ajuda a compreendermos melhor a nossa condição de pecador. Ela nos ajuda a compreender melhor que Jesus Cristo a cumpriu no nosso lugar. A lei nos ajuda a compreender melhor que o Senhor é santo, reto e justo, e que Ele nos libertou da escravidão do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e Ele fez isso sozinho. A Trindade elaborou a obra da nossa salvação, e nós fomos salvos porque Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para nos salvar e perdoar. Morreu na cruz por meus pecados, mas ressurgiu. E vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, então verei o meu Senhor na glória, e Ele estará aqui conosco. E esse Senhor, que reinará conosco por todos os séculos, nos chama de herdeiros. Eu e você, nós somos herdeiros de Deus. A nossa nação é cheia de festas, é cheia de paganismos,
Já estão preparando o milho, acreditando que João Batista está por aí para receber a adoração. Mas a gente pode comer bastante milho, fazer bastante canjica e glorificar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. E esperar um dia para encontrar João Batista, para dar um abraço nele bem grande, aquele grande profeta, que foi o precursor da vinda do Senhor Jesus, que não tinha na sua mente nunca que seria adorado. E um povo que acredita que adorando ele, irá se aproximar da sua salvação ou de Deus de alguma forma. Grandes festas que nós temos na nossa nação, que reduz o homem a uma vida de insignificância e idolatria. E nós fomos achados pelo Senhor, encontrados pelo Senhor, e tivemos a graça de acharmos a tão grande salvação. E o que nós iremos fazer? Cada dia, relacionada ou com relação ao mandamento, aos mandamentos do Senhor, a vida cristã que o Senhor nos deu. Em primeiro lugar, nós precisamos não perder de vista um coração agradecido pela tão grande salvação e dizer: Senhor, muito obrigado pela tão grande salvação. Em segundo lugar, declarar que os mandamentos do Senhor jamais poderiam produzir em nós algum tipo mínimo de salvação. Em terceiro lugar, precisamos ter convicção de que a obra de Cristo foi completa pela nossa, pela minha, pela sua salvação. Quarto lugar, que Deus enviou o seu Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. E nós não precisamos de mais nada para sermos guiados no que se diz respeito à nossa salvação, no que se diz respeito à nossa vida cristã. Em quinto lugar, nós precisamos entender que o Senhor nos deu o seu Espírito e que o Espírito de Deus é que nos santifica e não os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor nos instruem a nós amarmos o Deus na beleza da sua santidade, pela sua grandeza, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é glorioso. Não ter outro Deus além de Deus, honrar o pai e a mãe, amar a esposa, tudo isso são mandamentos do Senhor. Mas quem faz com que isso se torne possível é o Espírito Santo que habita em nós. E em sexto e último lugar, somos herdeiros com Cristo. Cristo é o nosso herdeiro primeiro. Então nós somos co-herdeiros com Jesus. Nós fomos adotados por Deus de um mundo pecaminoso sem Deus. E nessa adoção nós clamamos Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, que clama diante de Deus Pai. O Espírito Santo de Deus intercede por mim, intercede por você, porque o texto que nós vimos e lemos e estudamos, diz que o Espírito Santo clama, Abba, Pai. O Espírito Santo intercede por nós e testifica conosco, porque o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós e que concorda com a obra de Cristo que foi operada no nosso coração. E que Deus Pai enviou o Espírito de Deus Filho que habita no meio de nós. Nós não somos mais escravos, mas agora somos livres. Nós não somos mais crianças, mas agora somos adultos. Nós vivemos com a aprovação do Pai que garantiu a nossa filiação e a nossa maturidade, a nossa juventude adulta em vivermos para Ti. Muito obrigado, porque o Senhor não poupou o Teu próprio Filho, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos deu o Teu próprio Espírito e queremos Te agradecer
porque somos herdeiros e co-herdeiros da grande salvação operada pela Trindade. Queremos te bendizer, queremos te exaltar, queremos te glorificar. Aleluia. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, que a comunhão, que o poder e que as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.